A partir de agora, você vai ficar ligado na Palavra de Deus. É momento de aumentar a sua fé em Jesus. Aumenta minha fé, me faz crescer. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Programa Encontro Gospel. Música. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Encontro Gospel. É você ligado sempre na palavra da salvação. O que está ligado na terra, também está ligado no céu. Atenção! Agora no seu rádio, hora de refletir. Um homem de 80 anos estava sentado no sofá, enquanto seu filho estava na sua frente no computador. O idoso, feliz por ter uma Smart TV em casa, estava se divertindo, mudando de canal. O pai perguntou ao filho: "Como faço para ver o meu canal preferido de notícias?" O filho respondeu: "Pode usar o manual, já te ensinei 3 vezes." O pai respondeu: "Não vejo bem os números, onde está o manual?" O filho respondeu: "Aperte o botão com as opções, você vai achar tudo ali." "Qual botão?" perguntou o pai. O filho perdeu a calma e respondeu: "Por que você me faz sempre as mesmas perguntas? Não é possível que você não consiga fazer uma coisa tão simples. Não entende?" Depois de ter ouvido as palavras do filho, o pai voltou para o seu quarto e pegou um velho diário. Ele tinha anotado tudo desde o dia que nasceu seu filho. Então, o pai pediu ao filho para ler algumas páginas em voz alta. Hoje, meu filho de 3 anos estava sentado comigo no sofá, quando um corvo parou na frente da nossa janela. Meu filho me perguntou 23 vezes que animal era aquele. E eu, por 23 vezes, respondi que era um corvo. Isso tudo não me incomodou. Muito pelo contrário, achei bonitinha a inocência de meu filho. Ei, quando seus pais envelhecem, não pense que sejam um incômodo ou um peso. Fale com eles. Seja humilde. Seja gentil. Seja cuidadoso. Não esqueça nunca que os seus pais são a razão pela qual você está aqui hoje e é aquilo que você é. Com o passar dos anos, você vai se dar conta que os seus pais não estarão mais lúcidos como antes. E irão precisar cada vez mais de você. Para eles, você será a bengala da velhice. Seja paciente e tente ser amoroso com eles, como eles foram com você quando era pequeno. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. Enquanto o mundo se esforça para tentar barrar o avanço do novo coronavírus através de medidas de saúde convencionais, líderes religiosos também procuram agir de forma que acham mais adequada para lidar com a situação, ainda que isso signifique oferecer um tratamento de cura pela fé.
segundo o pastor americano. Este é o caso do pastor Chris Bartlett, líder da Igreja de Deus Boss in Boss, no Alabama, nos Estados Unidos. Ele utilizou a sua rede social para criticar os pastores que decidiram fechar os templos das suas igrejas por recomendação contra o coronavírus, insinuando que tal decisão seria uma fraqueza de fé. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Você vai ouvir e pensar em 3 segundos. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus! Não há ninguém igual a ti, como temos ouvido dizer. Somente tu és Deus, não existe outro. Segundo Samuel 7:22. Sabedoria para viver melhor. Versículo do dia. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. Em quarentena, evangélicos cantam Porque Ele Vive nas varandas, como tem se tornado comum nesse período de quarentena por causa da pandemia global do novo coronavírus, Covid-19. Uma ação nas varandas das casas chamou a atenção do povo. Evangélicos de todo o país cantaram uma canção Porque Ele Vive, na última sexta-feira, dia 20, às 19h30. A convocação foi feita pelas redes sociais de diversos cantores gospel e viralizou nos grupos de WhatsApp. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. No ar, 1 minuto com Deus. Olá, ouvintes. Você já percebeu como tem pessoas que amam seus vizinhos, tecem enormes elogios ao vizinho, a casa do vizinho é melhor, a família do vizinho é mais bonita, o carro do vizinho é melhor, o trabalho do vizinho é melhor. Tem gente que passa o tempo inteiro fazendo lindos elogios aos vizinhos. Cuidado, isso pode ser inveja e Deus condena e abomina os invejosos. Claro que o vizinho deve ser respeitado, deve haver cordialidade entre os vizinhos, mas não nesse nível. Na verdade, há um ditado antigo que diz que se a grama do vizinho parece mais verde, talvez seja porque você está olhando demais para a dele e esquecendo de regar a sua. Reflita um pouco sobre isso. Um grande abraço, até o próximo momento. Você ouviu 1 minuto com Deus, com o pastor Melqui. Entrando no ar as principais notícias evangélicas que acontecem no mundo gospel, você fica sabendo aqui no Gospel News. Com a pandemia do novo coronavírus, governos e órgãos de saúde determinaram o cancelamento de eventos em várias partes do Brasil, e isso incluiu o fechamento de igrejas. A população está sendo orientada a não sair de casa, e pastores têm feito cultos online, através de transmissões ao vivo, para que possam alimentar o povo espiritualmente. Companhias de internet e TV estão liberando o sinal em algumas regiões, e escolas estão abrindo seus portais de cursos profissionalizantes ou de idiomas, por exemplo, para ajudar quem está em quarentena. Você acabou de ouvir Gospel News. Fique ligado que a qualquer momento tem mais. Notícias do Brasil e do mundo. Secretarias estaduais de saúde contabilizam 1.604 infectados em todos os estados do Brasil. Último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 1.546. Já são 25 mortos no país, 22 no estado de São Paulo. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 20h45 deste domingo, ontem, 1.604 casos confirmados de novo coronavírus, no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. São 25 mortes no Brasil, 3 no Rio de Janeiro e 22 em São Paulo.
O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde deste domingo, dia 22, informando que o Brasil tem um total de 1.546 casos confirmados de coronavírus e 25 mortes. Roraima registrou os 2 primeiros casos na noite deste sábado, último estado a ter casos confirmados no país. Neste domingo, dia 22, a Bahia confirmou 55 casos, enquanto o Pará teve um aumento de 2 casos. No Amazonas, o número de casos confirmados saltou de 11 para 26. Em Minas Gerais, o número de casos confirmados chegou a 83. No Distrito Federal, são 131 casos. No Ceará, o número saltou para 125. O Ministério da Saúde declarou que todo o território nacional está sob o status de transmissão comunitária do coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela pandemia da doença Covid-19. O status foi publicado em portaria na noite desta sexta-feira, dia 20. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já tinha anunciado nesta tarde que a medida seria tomada em breve para facilitar ações do governo. O ministro sinalizou também que a previsão é que os casos da doença disparem em abril e o sistema de saúde deve entrar em colapso. O número de casos confirmados nos Estados Unidos chegou a 26.900 na manhã deste domingo, dia 22, colocando o país em terceiro lugar no mundo, atrás da China, com 81.054, e a Itália, 53.578. A Espanha, que no sábado tinha mais casos que os Estados Unidos, registra na manhã deste domingo 25.496. Notícias do Brasil e do mundo. Agora com Wilson Tinonim. Pense nisso. Quando tocamos em alguém, deixamos as nossas impressões digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa identidade. A vida é boa quando você está feliz, mas é melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Você já percebeu que nada na natureza vive para si mesmo? Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus Cristo não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. É certo que já sabemos, mas é bom sempre lembrar que todos nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa quão difícil seja a situação que você se encontra. Continue fazendo o bem. Você sabe, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Amém. Você ouviu com o pastor Wilson Tinonim. Pense nisso. Pensamento do dia. Deus nos faz novinhos em folha. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Quando o pecador vai a Jesus, seus pecados são remidos, apagados. Entretanto, não somente seus pecados são apagados, mas também tudo o que ele era espiritualmente aos olhos de Deus está anulado. Seus pecados cessam de existir. Ele se torna um novo homem em Cristo Jesus. Deus não vê, na vida daquela pessoa, o que havia antes do momento em que ela nasceu de novo. A Bíblia, pois, ensina uma semelhança entre o crescimento físico e o espiritual. No mundo natural, nascemos e, então, crescemos. Da mesma forma, ninguém já nasce como um cristão plenamente crescido. Os cristãos nascem como bebês espirituais e depois crescem. Quem olha para um recém-nascido na dimensão natural, deitado no colo da mãe, vê a inocência como sua característica mais destacada. Você vê, pois, o que Deus está dizendo aqui por intermédio de Pedro? Deus afirma aqueles que nasceram de novo e agora são bebês em Cristo, como criancinhas recém-nascidas. Em outras palavras, você se tornou nova criatura, um recém-nascido. Seu passado já se foi,
não tem mais coisa alguma contra você.